como você está? Espero que você esteja muito bem e hoje nós vamos falar sobre como vencer o luto. O luto permanente que muitas pessoas vivem porque elas não conseguem se desvencilhar do sentimento de perda. Muitas pessoas acabam perdendo entes queridos e acabam vivendo ou se afogando em um mar de tristeza e depressão, porque não conseguem se libertar daqueles pensamentos, daquelas lembranças da pessoa que partiu. E esse vídeo é para você. Eu quero te ajudar a superar isso. Primeiramente, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com alguém para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. Esse é meu humilde apelo para você, para que eu possa continuar desenvolvendo conteúdos onde vão ajudar você a se desvencilhar e ter uma saúde emocional ainda melhor. Meu nome é Caldeira e seja bem-vindo a Neuroverso. E esse canal de comunicação que eu tenho com você é simplesmente para abençoar a tua vida e fazer com que você desenvolva uma saúde mental cada vez melhor. Primeiramente, nós temos que entender que o luto é uma experiência universal da humanidade. Desde quando a humanidade passou a existir, o luto está presente. Aonde tem morte, tem luto. Mas o que propriamente dito é o luto, Caldeira? O luto refere-se a um processo de pesar e tristeza, logo depois da perca de um ente querido ou da perca de alguma coisa que realmente tem algum significado emocional para você. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre luto para você entender como que você pode vencer e como que você pode ressignificar todo esse processo aí dentro da tua mentalidade. A palavra luto vem do latim luctus, o que significa tristeza. O luto literalmente está conectado ao pesar, a um momento de perca. E cabe agora nós entendermos como nós vamos lidar com as percas da nossa vida. Como que nós podemos lidar melhor com as percas dos entes queridos, das pessoas que nós amamos. Mas é impossível nós aprendermos a lidar com isso se nós não aprendemos a ressignificar a morte. Nós precisamos calibrar o nosso modelo de consciência a respeito da morte. Todos os nossos medos literalmente se concretizarão em forma de algum episódio emocional, seja ele tristeza, seja ele abandono, ou seja ele falta de coeficiente emocional para mim conseguir interpretar que aquele não é o fim. Você não percebe que quando nós perdemos um ente querido e quando nós perdemos alguém que realmente tem algum significado emocional, parece que nós também começamos a morrer. Mas talvez não morrer fisicamente, como aquela pessoa que foi para o caixão, mas nós começamos a morrer emocionalmente, porque nós não conseguimos ressignificar aquele momento ou aquele episódio ou a falta que esse ente querido vai fazer em nossas vidas. Que eu vou te entregar 5 ferramentas para você aprender a lidar com o luto e para você entender que talvez não é o fim. Para nós começarmos a entender, é nós pegarmos uma sabedoria milenar que está na Bíblia. Pode nos ajudar e muito a desenvolver agora a capacidade de lidar melhor com o luto. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Literalmente, há um tempo determinado para todas as coisas. O problema de tudo isso é que mesmo lendo a Bíblia e nós sabendo de tudo isso, nós não fomos treinados desde a nossa tenra infância a literalmente aceitar ou aprender a conviver com a morte. A morte é um dos medos capitais e nós crescemos tendo medo dela. E é por isso que eu gasto muito tempo aqui nas minhas redes sociais te ensinando como você vai ressignificar toda essa programação emocional. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você gostaria de ir para o céu ou para o inferno? Com certeza você me responderia que você gostaria de ir para o céu. Só que se eu dissesse para você ir para o céu, você vai ter que morrer. Você começa a perceber que agora começa a entrar dúvida na resposta. Por quê? Porque ninguém nos ensinou que mesmo nós querendo muito ir para o céu, a gente só vai quando a gente morre. É óbvio que aqui eu estou fazendo uma ilustração para você que é cristão, porque talvez tem muita gente que nem acredita no céu. Mas vamos fazer uma ilustração como essa. Então muitas coisas que devem acontecer precisam de uma ação prévia. Simplesmente nós fomos criados sabendo que nascemos para se desenvolver, procriar, envelhecer e morrer. Mas esse problema é que nós não calibramos isso no decorrer da história. E quando nós perdemos, literalmente, a gente fica sem chão. Eu preciso reconhecer a natureza cíclica da vida. Eu preciso entender que é uma passagem. Eu preciso entender que é um processo.
E fato é que você está vivendo esse luto exagerado, simplesmente porque você ainda não conseguiu fazer com que a tua mente entenda que realmente é um processo que todos nós vamos passar. Para mim conseguir vencer o luto, para mim conseguir vencer esse luto permanente, eu não estou dizendo que você não deve viver o luto, bem pelo contrário, eu aconselho as pessoas a viverem o luto. O problema é que você não pode viver esse luto permanente, porque esse luto permanente literalmente vai te deslocar da tua vida, você não vai conseguir viver, você não vai conseguir avançar, porque essas memórias estão tão presentes na tua história que você não vai conseguir dar lugar para próximas memórias, para outras memórias, ou seja, você não vai conseguir continuar a tua vida. Então a importância de você parar, ouvir e ressignificar o conceito de morte aí dentro da sua cabeça. Porque quanto mais nós calibramos o nosso pensamento a respeito da morte, mais nós conseguimos lidar com ela quando ela nos aparece. Seja através de um ente querido, através de um amigo, não importa. Quando nós começamos a ressignificar o conceito de morte, nós automaticamente conseguimos lidar melhor com o luto. Então o detalhe aqui é a gente encontrar qual a causa. A causa que faz eu entrar nesse luto permanente é a não ressignificação da morte. Ou seja, eu não consigo entender que a morte é um começo de um novo ciclo. No momento que agora eu consigo desenvolver a autoconsciência emocional, eu consigo entender que eu preciso agora e devo lidar com essas emoções. Então agora conscientemente eu começo a tomar decisões a respeito desse luto. Eu começo a perceber que esse período de luto já está me atrapalhando e agora eu começo a ativar a minha própria força do querer. Ou seja, eu começo a dizer para a minha própria mente que ela precisa sair desse estado de luto e que literalmente a vida tem que seguir. Existem algumas crenças espirituais que estão enraizadas dentro de você desde a tua infância. A autoconsciência emocional vai fazer com que você alinhe essas emoções com as suas crenças espirituais. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você entende que a pessoa que partiu literalmente está com Deus, então por que você haveria de ficar em luto permanente? Se tudo que nós queremos e tudo que a pessoa que você perdeu queria era estar com Deus, será que você vivendo esse luto permanente e infinito, será que não é um pouco egoísta da sua parte? Pensa bem, se tudo que aquela pessoa gostaria era de estar com Deus e agora ela está com Deus, será que não está faltando um alinhamento das suas emoções com aquilo que você diz acreditar? Porque afinal de contas, a grande maioria das pessoas que sofrem com o luto permanente também acreditam que aquela pessoa que partiu está com Deus. E mais ainda, a grande maioria das pessoas que estão em luto permanente acreditam que estar com Deus seria a melhor coisa que um ser humano poderia ter. A autoconsciência vai fazer com que você calibre as suas emoções, os seus pensamentos com a sua crença, aquilo que você acredita. E isso vai começar a reduzir toda essa tensão emocional e vai fazer com que você pense um pouquinho diferente a respeito do luto. Em hipótese alguma, eu estou dizendo para você não viver o luto e também te aconselho a não apressar esse luto. Não querer, tipo, aquelas pessoas que pedem um ente querido hoje, dão aquela choradinha e amanhã tá tudo legal e bora pra cima e vamos lá e tudo. Não. Dá esse tempo. Permita sentir a falta dessa pessoa. O problema é quando você começa a viver um loop infinito de luto. Isso pode acabar lhe levando literalmente para o buraco emocional. Eu diria que gradualmente você deve se permitir viver essa tristeza, porque essa tristeza pode te ensinar alguma coisa. A tristeza do luto pode te ensinar a ressignificar algumas coisas. Eu vejo muitos testemunhos de pessoas que literalmente ficam muito tempo, demasiado tempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até anos e anos e anos sofrendo. Mas simplesmente não estão sofrendo somente pela perda daquele ente querido, mas estão sofrendo porque deixaram de fazer muitas coisas em vida. Então agora a dor do luto se mistura à dor do remorso. Se eu fosse dar um conselho de sabedoria para você, permita-se viver no luto, mas aproveite agora enquanto os teus entes queridos, as pessoas que você ama estão vivas e faça bem melhor. Porque você pode ter certeza que se você entregar o seu melhor para essas pessoas, vai ser mais fácil de você superar quando elas partirem daqui, porque terá muito mais lembranças positivas do que negativas a respeito dessa pessoa que partiu. Uma outra dica poderosa é você ter as suas conversas espirituais. Você fomentar mais a tua crença. Se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus Cristo de Nazaré, e você acredita que Deus está de braço aberto para receber os seus filhos amados, é muito bom você fomentar esse tipo de conversa com líderes espirituais, com pessoas que literalmente possam te ajudar a desenvolver agora uma consciência mais ativa de que aquela pessoa talvez descansa com Deus.
ou que aquela pessoa literalmente fez a sua tarefa aqui na terra, combateu um bom combate e agora chegou a hora dela guardar a carreira da fé. No momento que você desenvolve conversa como essa, você vai calibrando a sua mentalidade e você vai possibilitando com que a sua mente consiga assimilar melhor, e quando a mente assimila melhor as perdas, pode ter certeza que ela começa a responder também contra esses traumas e contra a tristeza exagerada que pode estar atacando você. Uma dica poderosa é você praticar a oração. A oração sincera, expressando para Deus que realmente você sente falta dessa pessoa, mas que Ele venha confortar o teu coração. Muitas pessoas ficam dizendo assim, mas Caldeira, você precisa espiritualizar as coisas, mas a gente tem uma fé. Eu tenho uma fé e sei que a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador. Então, se você crê no Espírito Santo, ou se você não consegue agora se sentir consolado, talvez está faltando você agora pedir para Ele: me ajuda a acreditar mais em você. Espírito Santo, me ajuda a acreditar que literalmente você pode vir e me ajudar a me consolar. Pode ter certeza que isso vai mudar totalmente a sua maneira de pensar a respeito do luto, porque agora você vai sentir o consolo no coração, porque agora você vai sentir agora o seu coração sendo reconfortado, a certeza de que quem partiu está num lugar bem melhor. Agora eu preciso ensinar você a ativar a antifragilidade, literalmente encontrar um significado em toda essa perca. Qual que é o significado dessa perca? Faça essa pergunta para você. O que significa para mim essa perca? E no momento que você fizer essa pergunta, você pode começar a descobrir que essa perca pode significar alguma coisa muito importante, ou seja, uma virada de chave para a sua vida, para você aprender algumas coisas. Lembrar de algumas palavras que esse ente querido falou e que você não deu ouvido, que hoje literalmente como estado de honra para essa pessoa que partiu, você pode começar a fazer. E com certeza, se ela tivesse presente ali na sua vida, ela estaria muito orgulhosa de você. Então você pode escolher ficar num loop infinito de dor e tristeza, ou resolver aprender com as palavras daquele que partiu. Quais foram as lições espirituais daquela pessoa que partiu? O que eu pude aprender com aquela pessoa? Quais são as lembranças que ela me deixou? Então talvez agora é hora de você fomentar tudo isso e aprender. Buscar um novo significado, buscar algumas transformações dentro de você. Porque afinal de contas, com certeza, a pessoa que partiu, e pelo fato de você estar sofrendo muito pela partida dessa pessoa, com certeza ela deve ter deixado alguma coisa aí no seu coração. Será que não é hora de talvez você seguir algum conselho que a pessoa que partiu lhe entregou e que em vida você não deu ouvidos? Talvez está na hora de você agora ativar todo aquele grupo de conselhos que aquela pessoa te deu e começar a viver muito melhor. No momento que você começa a entender isso, você começa a entender que existe um plano divino, um plano maior nessa perca. Para aquele que foi, já descansa, mas para aquele que fica, é uma oportunidade de literalmente ser cada dia melhor por aqueles ensinamentos que essa pessoa amada sua que partiu te deixou. Vou te entregar aqui algo que é infalível. Pensa bem comigo, se pensamentos geram emoções que geram comportamentos que apoiam o pensamento inicial, se você não parar de ficar pensando demasiadamente na tristeza da perca, simplesmente esse pensamento de tristeza da perca vai trazer uma sucessão de novos outros pensamentos de perca e de dor e de tristeza. E você literalmente vai entrar num fluxo infinito de dores e tristezas. Você tem que entender, aquilo que você pensa literalmente abre uma porteira para um conjunto de pensamentos que vão apoiar o que você pensou primeiro. Então, se você pensa dor, logo você tem mais dor. Se você pensa triste, logo você fica mais triste. Mas porém, se você pensar alegre, logo você fica mais alegre. Se você pensar em ressignificar, logo você começa a ressignificar. Se você pensar em depressão, logo você fica deprimido. Você precisa entender que esse é o princípio. Você precisa dominar esse pensamento inicial que faz com que você fique dentro do luto permanentemente. É por isso que muitas pessoas não conseguem interpretar e nem ver nenhum tipo de significado na perca. É porque elas não conseguem abrir janelas saudáveis a respeito daquilo. Mas no momento que nós conseguimos abrir janelas saudáveis a respeito da nossa crença da perca, nós começamos a pensar diferente. Então agora, ao invés de ficar chorando o tempo todo pela pessoa que partiu, eu começo agora a testemunhar os grandes feitos daquela pessoa.
eu começo a testemunhar e começo a dizer o quanto era bom estar do lado dela, o quanto era significativo a ponto de eu propagar todas as bênçãos que aquela pessoa entregou para a minha vida, significativo a ponto de eu ecoar a história daquela pessoa, tão significativo para mim que eu faço questão de mostrar para o mundo inteiro quem aquela pessoa que eu tanto amava foi. Então agora eu começo a expandir, eu agora começo a usar todo aquele modelo que antes era um modelo de tristeza, agora para mim propagar o benefício que aquela pessoa que eu tanto amava, mesmo vivendo o luto, aquela pessoa me trouxe muitos benefícios. Então agora eu transformo o luto em crescimento, eu transformo a morte em vida, eu transformo a dor em alegria, a alegria de propagar a história de quem me fez bem. No momento que eu começo a ter esse tipo de comportamento, eu começo literalmente a honrar quem a pessoa que partiu foi. E isso faz com que eu desenvolva uma capacidade de passar melhor pelo processo do luto. Eu não sei se você entende, você começa agora a fomentar as melhores memórias que essa pessoa entregou para você, as melhores memórias que essa pessoa deixou para você. Você literalmente começa a entregar todo o benefício que essa pessoa deu para você enquanto ela estava viva. Você começa a entregar para o mundo agora o benefício que essa pessoa tinha. Muitos nem sabiam que essa pessoa entregava para você conselhos poderosos e que agora você tem a oportunidade de propagar. Você tem a oportunidade de fazer agora, mesmo depois da morte, aquilo que você não fez enquanto essa pessoa estava em vida. Você literalmente vai honrar a memória dessa pessoa. Eu quero lhe dar aqui o último conselho, um conselho poderoso para você vencer esse luto permanente, esse loop infinito de tristeza, a dor da perca. Se você começar a praticar a caridade, você vai ver que você vai se sentir melhor. Você vai ser um voluntário de benefícios para quem perdeu. Você literalmente vai ser como se fosse usado pelo Espírito Santo para confortar corações. E você vai perceber que toda vez que você conforta um coração, você também é confortado. Esse conselho especial eu tenho para dar para você. Você, enquanto cura pessoas, você também é curada. Então agora, faça um voluntariado. Encontre pessoas que precisam de você. E você vai ver que da mesma maneira que você abraça, que você dá uma palavra de aconchego, que você dá uma palavra de amor e de carinho para pessoas que perderam os seus entes queridos, que também entraram nesse fluxo emocional de tristeza permanente, você vai ver que ao mesmo tempo você começa também a ser consolado e você começa a ser curado disso. Você precisa entender que muitas pessoas não conseguem se libertar do luto permanente porque elas não conseguiram liberar perdão ou elas não foram perdoadas quando aquele ente querido partiu. Então nós temos que aqui agora fazer uma pausa e literalmente aprender a liberar o perdão. Talvez não deu tempo de você pedir perdão, mas aí no seu coração você acredita que você poderia ser perdoado? Ou aí no seu coração você consegue agora perdoar essa pessoa? Se você tiver coragem, depois desse vídeo, vá para o seu quarto, sente na sua cama, na sua poltrona, feche os teus olhos e peça perdão, mesmo que esse ente querido partiu, sem dar tempo de você pedir perdão. Libere o perdão, mesmo que essa pessoa já partiu, porque eu tenho certeza absoluta que a sua vida, a partir desse momento que você pedir o perdão ou liberar o perdão, é impossível da sua vida ser a mesma. Literalmente todo esse peso, essa montanha que parece estar sobre as tuas costas, ela literalmente vai embora. Porque a falta de perdão literalmente causa um peso espiritual sobre a tua vida. E esse peso tem que ser destronado. Esse peso precisa ir embora. Muitas vezes as pessoas carregam um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento que não pode ser ajustado antes da partida do ente querido. Então agora você vai ter que ajustar com você mesmo. Você vai ter que se perdoar. Você precisa se arrepender e perdoar. E você vai ver que automaticamente, quando o arrependimento desce no seu coração, automaticamente você se sente perdoado. Quando você consegue liberar toda essa carga emocional, literalmente você vai sentir a paz. Você vai sentir o quanto é bom você liberar dessas emoções. É muito importante para você que quer seguir a sua vida, para você que quer continuar tendo uma vida abençoada, você se desvencilhar dessas cadeias, você se desvencilhar dessas amarras da falta de perdão, ou do remorso, ou do arrependimento. Esses foram conselhos de sabedoria para você, que está aí vivendo um loop infinito, que não está conseguindo se desvencilhar. Se você precisa de uma ajuda ainda maior, você pode me chamar aí nas redes sociais, no direct, e vai ser um prazer te ajudar.
Vai ser um prazer atendê-lo e ajudar você a desbloquear essas áreas emocionais da tua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilhe com alguém que precisa, porque pode abençoar a vida de alguém. Que Deus abençoe você e a sua casa. Até mais.